5 de julho. Começou agora. Agora que começou. Eu comecei antes. Boa noite, pessoal. Dei boa noite antes da gente entrar. Então, hoje é dia 25 de julho de 2024. O meu nome é Thaís Guimarães dos Santos. Eu sou aqui a convite do Edmir para entrevistar o Flávio Bacchini. O Flávio, ele é graduado em fisioterapia e especializado em fisioterapia cardiorrespiratória e pneumofuncional. O Flávio foi líder do Departamento de Bioquímica do Esporte no Laboratório Olímpico do COB. Tá? Ele participou dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, e em Lima, em 2019. Ele é mestre em Ciências do Desporto, é doutor em Neurologia pela Unirio, né? E onde ele trabalhou com atletas de alto rendimento do COB, né? Na tese de doutorado. Então, a gente vai entrevistar hoje um cientista do esporte que trabalhou e trabalha com atleta de alto rendimento, trabalhou com atletas de alto rendimento do COB de 2009 a 2023, fazendo as avaliações em todas as modalidades. Então, Flávio, muito boa noite. Boa noite. Muito poder ter a oportunidade de conversar contigo hoje. Tá? Bom, Flávio, então, vou fazer uma primeira pergunta, tá? Como é que a bioquímica pode influenciar no desempenho esportivo? Nos conta. Essa é uma ótima pergunta. Eu queria agradecer você estar me entrevistando. Normalmente eu entrevisto as pessoas. Eu tenho entrevistado, agora eu estou sendo entrevistado. Fui uma vez entrevistado pelo Silvio, né? E aí está me dando outra oportunidade de falar um pouco mais da bioquímica do que eu falei antes, né? De falar um pouco mais desse. E essa é uma boa pergunta, né? Como é que a bioquímica pode ajudar no esporte, né? Porque muitas pessoas acham que a bioquímica é algo inerte. Você faz seu exame lá no laboratório de análises clínicas, você vai lá, estica o braço, vai lá, faz a punção, aquilo ali você mediu daquela vez, é daquele dia, se mediu no dia seguinte está igual, o pessoal acha que está igual, se mediu no dia seguinte acha que está igual, acho que vai mudar só daqui a um mês, ou só daqui a 2 meses, e não é assim. A bioquímica, né, ela flutua e varia o tempo todo, principalmente em função do exercício. Então, o exercício, né, a nutrição, como você dorme, né, o quanto você dorme, né, isso tudo vai influenciar os parâmetros bioquímicos. É a partir daí que vem a análise que eu fazia lá no comitê, principalmente em função do esporte do atleta. Então, o treinamento, às vezes, que o atleta estava exposto, né, dependendo da modalidade, se é uma modalidade intermitente, ou se é uma modalidade de endurance, ou se é uma modalidade de resistência, né, de peso, esses parâmetros eles vão trabalhar de formas diferentes. Então, por exemplo, o sprintista, né, o atleta de 100 metros raso, esses dois atletas de curta duração têm um bicarbonato elevado, todos eles, por causa do tipo de treinamento que eles são expostos. Entendeu? Se um atleta desse não está com o bicarbonato elevado, tem algum problema no treinamento dele. A gente tem que identificar qual é o problema. É aí que começava o trabalho. É um exemplo da aplicação. Por exemplo, CK, que é um marcador de injúria muscular, que todo mundo... É o mais comum, né, que as pessoas conhecem mais, até dentro do próprio esporte. Né? Se eu falar de outros marcadores, como mioglobina, LDH, as pessoas conhecem menos. Então, vamos falar da CK. Dependendo do esporte e da fase de treinamento, a CK ela vai aumentar. Tá? Então, por exemplo, um nadador, a CK dele, em média, é em torno de 400, 500, né, unidades por litro. Tá? Chega um atleta, às vezes, da canoagem, em fase de treinamento lá, em alta intensidade, chega a 3.000 de CK, 4.000 de CK, sem ter rabdomiólise nem nada, ou seja, sem provocar nada, nenhuma tipo de lesão no rim nem nada. Chega a esse valor e fica a semana inteira nesse valor. É aí que vem o nosso monitoramento. E o CK pode ser considerado um marcador de overtraining, por exemplo? Então, gostei da pergunta também. Porque não existe um marcador de overtraining, tá? Não existe. Overtraining é uma síndrome. Tá? Então, assim,
você olhar para a CK e dizer que o atleta está entrando em overtraining, você não pode falar. Tá? Você pode dizer que ele está em risco, talvez, de entrar em rabdomiólise. Se você começar, por exemplo, a olhar lá no exame de urina e encontrar sangue, você pode suspeitar disso. Agora, overtraining, o atleta ele vai estar com dificuldade de seguir no treino, né? Então, ele vai ter também aspectos psicológicos ligados a isso. Tá? Então, ele pode ter ali ansiedade, depressão ligados a isso, não somente aspectos metabólicos. As duas coisas conversam juntas, tá? Eu também não separo. Por exemplo, quando o atleta está em overtraining, você aumenta a captação de triptofano e aumenta a produção de serotonina. Você tem uma alta produção de serotonina no sistema nervoso central, que também leva à fadiga. E essa serotonina não tem como eu medir no sistema nervoso central do atleta, mas a gente sabe que isso acontece por causa das evidências científicas que existem em estudos, principalmente estudos com rato, né? Com estudos feitos com rato que a gente sabe como é que funciona. Não dá para fazer isso com humano, né? Então, além disso, né, o atleta que está entrando no overtraining, a produção inflamatória dele ali, né, o sistema inflamatório dele está todo sobrecarregado. Todo ele, o sistema imunológico dele está todo sobrecarregado. As interleucinas, que são os mediadores inflamatórios, que falam para o corpo assim, com certo aqui, com certo ali, ou seja, são importantes para a recuperação após um treino, elas se mantêm elevadas, por isso que muitas vezes, quando o atleta está em overtraining, a gente fala que ele quebra. Porque você começa, quando esses mediadores inflamatórios começam a subir, os hormônios que são responsáveis pelo anabolismo, por exemplo, pelo crescimento de massa muscular, os hormônios, a balança ela não fica equilibrada. Você aumenta o processo a favor da inflamação e diminui, seria a favor do anabolismo. Tem catabolismo. E aí você pode quebrar. É uma condição sistêmica. A ela pode estar elevada? Sim. Também pode estar dentro desse contexto. Mas só ela elevada, você não pode afirmar que tem overtraining. Perfeito. Flávio, se eu levar o meu filho ou a minha filha para consultar contigo, como é que é a rotina de avaliação de um atleta do tênis? O que vai ser feito? Como é que é para a gente entender um pouco o teu trabalho? Então, as abordagens podem ser feitas de 1 milhão de formas, tá? Existem várias que a gente pode... Vai depender, obviamente, dos objetivos. Normalmente, eu faço uma avaliação, tá? Enfim, essa avaliação pode ser feita online, não necessariamente eu tenho que ir ao local. Não é tipo de avaliação que você vai medir, pesar, não é isso, tá? Porque a avaliação é voltada para a bioquímica. Então, a avaliação normalmente online é para entender, às vezes, o objetivo com os pais. Tá? E aí, se você tiver um objetivo, ou uma competição-alvo, que seja daqui a 3 meses, ou você quer saber a questão da hidratação, né, que a gente estava aqui falando antes de começar a live, como é que, se meu filho se hidrata direito, sim ou não, entendeu? Você responde por isso que eu falo que é baseado em método científico, tá? Porque, normalmente a gente formula perguntas e a pessoa, a resposta é sim ou não, e a gente vai ver se ela vai fazer sim ou não. Tá? Então, se a alimentação dele está adequada, sim ou não, a gente avalia isso. Se a nutricionista passou lá, isso está sendo suficiente para o momento que ele está vivendo do treino ou da competição, tá? Se está sim ou não. Além disso, né, a gente desenvolveu uma ferramenta, né, o seu Edmir, que chama o ITR, né, que é uma avaliação de performance do tênis. Na verdade, quem desenvolveu a ferramenta ITR foi o seu Edmir. Eu acrescentei a bioquímica, né, na ferramenta. Qual que é a ideia? Né? Ele faz uma avaliação técnica, né, do atleta, tá vendo? E eu vejo a questão metabólica. O que está envolvido ali naqueles... A gente faz um pedido, a gente avalia antes dessa avaliação técnica e depois, logo depois, tá? Então, eu vejo como o atleta chegou e como ele saiu. Esse é um ponto. Além disso, eu vejo quanto... Lembra que eu falei da individualização do treinamento, o tipo de treinamento, como é feito? Então, esse pré aqui já me diz
até que ponto ele está próximo de um atleta bem treinado, sim ou não. Tá? Porque, como é um esporte intermitente, tem algumas características que eu já espero que estejam aumentadas, como eu usei o exemplo do carbonato. Tá? Por exemplo, a albumina. Um exemplo que eu realmente eu não tenho falado muito, a albumina. Eu espero que a albumina esteja em torno de 40. Uma albumina de 36, para um atleta desse, é uma albumina ruim. Para um atleta. Tá? Então, eu já vou saber quanto que ele se aproxima de ser um atleta. Esse é um ponto. E com os marcadores, a gente vai saber o quanto que aquele teste, ele dura 30 minutos, foi exaustivo para o atleta. Então, a gente vai ver sistemas que estão ligados ao gasto energético, a sistemas que estão ligados ao consumo dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios. A gente vai ver os marcadores de injúria que você citou, né? CK é um, né? A gente vai ver. Vai ver também um marcador de injúria que são mais agudos, tá? Porque CK às vezes responde mais a longo prazo, por isso eu tenho que ver, porque eu tenho que ver logo no início ali. Mas a mioglobina é outro. Tá? A gente vai ver os eletrólitos, tá? E a hidratação por si mesmo, a urina. Então, a gente fecha para entender, por exemplo, se a quantidade de glicose que o atleta está chegando para ele, se é suficiente, sim ou não, durante aqueles 30 minutos em que ele está batendo bola ali, tentando acertar os espaços, né, que o Sujimir lá falou que, enfim, que tem que acertar. E aí a gente linka as duas coisas, porque a gente sabe, por exemplo, se a glicose cai, e eu vejo também a amônia sobe, tá? Isso são fatores que são importantes na tomada de decisão e na precisão na hora de você bater na raquete. Porque a amônia elevada, você vai perder um pouco aí da coordenação, pode perder um pouco da força, porque a amônia também age no sistema nervoso central e na periferia do corpo. É um dos responsáveis, né, pela fadiga, pelo cansaço periférico e central. Entendeu? Então, com os dados lá do Sudimir, com os meus dados, a gente cruza os dados para entender se aquele atleta começou a errar, se foi por causa desse sistema. Se isso aconteceu. E aí, se aconteceu isso, por exemplo, aí a gente vai entrar com a intervenção. Né? Que é equilibrar isso. E aí o interessante é o que eu falo. Só uma avaliação nunca é suficiente. É sempre uma avaliação e reavaliação. Certo. É o método científico. Você deve comparar um com o outro e ver a diferença. Né? Um outro caso, por exemplo, é se o atleta provocou muita microinjúria durante aquele teste. Você ficou além do... E aí você vê todo o sistema energético dele, né? De lá, urato, ureia, amônia, né? Que tem, esse sistema tem ligação com o metabolismo de aminoácidos, tem ligação com o que a gente chama de ciclo das purinas, que é ATP, ADP, MP, que é a questão energética da célula, né? Tá? E um intermediário, né? Que é a própria amônia. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, se provocou muita microinjúria, é provável que esse atleta ele não esteja adaptado a uma carga de treino elevada. Tá? E aí, pode ser que ele precise, por exemplo, de aumentar o treinamento da musculação. Se eu olho lá o gasto energético dele, ele não gastou muita energia, eu não vejo o urato elevado, por exemplo, é provável que ele pudesse fazer mais do que ele fez. E talvez alguma condição dele ali, que aí pode estar ligado até uma questão metabólica, não do urato, tá? Mas, às vezes, transporte de oxigênio, por exemplo, a hemoglobina, que eu também estou olhando, limitar o exercício. E aí você não consegue ir no limite dele. Esse limite ele é anterior, que vai uma condição cardiometabólica ali. Anterior é que aí limita o desempenho dele. Isso tudo a gente está olhando ali naquele momento. Uhum. E como é que são feitas as avaliações? É sérico? É por, assim, exame de sangue? Ou saliva? Como é que é feito? Exame de sangue e aí é venoso, tá? Laboratório comum, né? Laboratório de análise clínica comercial. Tá? Aí ia para um laboratório, enfim.
Isso, a pessoa vai lá, coleta, termina e coleta de novo. E aí, por isso que quando eu envio, eu sempre envio tipo um questionáriozinho para a pessoa anotar o que ela comeu e o momento que terminou o teste e o momento que fez a coleta. Porque esse tempo é importante eu saber. Eu tenho que levar em consideração esse tempo. Porque se a pessoa consegue um laboratório que ele esteja lá na beira da quadra e coleta logo em seguida, eu estou levando em conta... O laboratório vai, né? Acho que vão, tá? Isso eu queria perguntar, porque uma coisa é ir até o laboratório, o momento de fazer deve ser importante, certo? Sim. Mas tem laboratórios que não vão, por isso que eu tenho que ter essa análise. Porque aí eu vou levar em conta, por exemplo, se demorou 1 hora ou 2 horas, eu vou levar em conta esse tempo. Porque tem alguns metabólicos que eu já sei que já vão ter diminuído e outros eu sei que estão ainda aumentando. Certo. Então, por exemplo, neutrófilo, eu espero que esteja aumentando ainda. Se o linfócito aumentou, o neutrófilo já caiu, tem coisa ruim aí. Tem imunidade aberta. É outra análise. Eu estou vendo porque, na verdade, eu já comecei a olhar até para a recuperação dele. Entendeu? Mas eu estou vendo ainda o metabolismo dele, como é que está funcionando. Então, primeiro entende o metabolismo, a ver se eu entendi bem. Primeiro entende o metabolismo para depois planejar uma intervenção, é isso? Sempre assim. Tanto que na análise a gente não dá dica de nada do tipo. Eu tenho que ficar em jejum? O laboratório lá de análise clínica vai te pedir ficar em jejum. Mas para mim não faz diferença. Sim. Entendeu? Porque eu quero que você tenha o seu dia mais normal possível, porque aí eu vou ver como você está. Tanto que eu peço para coleta pré-treino. Sim, a avaliação digna é aqui. E aí não altera nada na sua rotina. A sua rotina ela tem que ser igual. Porque aí a gente vai... Se no dia anterior você resolveu treinar e no dia seguinte você vai fazer o teste, eu vou ver que você treinou no dia anterior. Entendeu? Se no dia você resolveu fazer um aquecimento exagerado antes de começar o teste, eu vou ver que você fez um aquecimento exagerado. Eu vou te falar, esse aquecimento foi muito forte. Aí vamos discutir o aquecimento, viu? Entendeu? Que até porque normalmente as pessoas ignoram muito o aquecimento também. E aquecimento você pode também individualizar. Tem artigo já começando a se preocupar com aquecimento, é uma discussão que está começando a acontecer no mundo, que é você começar a olhar para o aquecimento também, para aquecer da melhor maneira possível para começar um jogo, entendeu? E aí para qualquer modalidade, não só para o tênis. Né? Entendi. Então, avalia primeiro para depois intervir. Então, vamos falar um pouquinho de intervenção. Quais são as intervenções possíveis, baseadas, enfim, nessa análise toda? O que normalmente precisa ser feito? Dentro do tênis, né? Claro, porque os esportes são diferentes. Mas é muito parecido no aspecto metabólico e algumas questões, principalmente voltado à hidratação. Vamos falar de hidratação. Importante, né? Ainda mais que a gente está vivendo em épocas de aquecimento global, isso não é mais brincadeira, isso é uma realidade, tá? Tanto que lá no COB a gente fez uma vez um congresso voltado só para isso, que em Tóquio já foi muito quente, né? Paris agora de novo vai ser muito quente. E aqui no Rio, por exemplo, ano passado fizeram dias muito quentes de verdade. Então, enfim, a gente falou aqui fora do ar, né? E muitas vezes isso é negligenciado pelas pessoas. E aí, quando eu falo da hidratação, também estratégias de cooling, né? De resfriamento. Entendeu? Também como é que você tem que resfriar, se isso é bom ou se não é. Por quê? Porque também tem que ser testado. Você não vai fazer... Porque essa estratégia de resfriamento existe um monte. Né? E, às vezes, você vai se adaptar melhor uma ou outra. E aí vem a individualidade de cada um, né? Sim. E, então, assim, a hidratação é um ponto... Porque eu lembrei que, de fato, teve uma matéria que saiu, não era do tênis, era de uma maratona, que vários atletas passaram mal por conta disso, entendeu? Saiu na World Athletics, que é do atletismo mundial. E, justamente, eles alertavam sobre isso, tá? E por isso que eu falo, de maneira geral, quase todos os esportes, porque, por exemplo, posso fazer uma pergunta? Claro.
Seu filho joga tênis? Seu filho, correto? Então, vocês pesam antes e depois do jogo? Sim. Vê o peso dele? Vê? Sim. Então você é exceção. Mas ele foi orientado, eu acho que a maioria... É porque, assim, no tênis, assim, eles jogam em equipes, né? Treinam, assim, em equipes. E a equipe tem a nutricionista, tem o jogador. Então, ela orienta isso. Orienta a olhar a cor da urina também, depois do treino, depois do jogo, para que eles entendam um pouco também como é que é essa questão da hidratação, que eu acho que tu vai falar melhor aí. Mas, sim... ele se pesa antes e depois e já sabe, porque são muitos anos, né? Então, eles já sabem quando a coisa, né, não foi bem ou foi bem. Exatamente. Isso que você falou é importante. Foram muitos anos. Você não mediu isso uma vez só. Porque isso varia ao longo do ano e ao longo das competições. Às vezes as pessoas acham que vai olhar uma vez só e está tudo resolvido. Não está não tá resolvido. Você cria um banco de dados sobre isso. Perfeito. E quando é que tem que começar a hidratação? Meu jogo é amanhã, tá? Eu jogo amanhã, ao meio-dia. Quando é que eu tenho que começar a me hidratar? Na verdade, você começar pelo menos no dia anterior. Tá? Pelo menos. E quando você está próximo de uma competição, você tem que tomar em torno de 50 ml por quilo de peso por dia. Você aumenta, né? Você pode ser entre 30 e 50. Tá? Tem uma faixa. Mas aí, perto de competições e dias quentes, você aumenta esse volume. E antes do jogo, tem que aí é uma orientação que é geral, que não depende só do peso, você tem que tomar pelo menos 500 ml meio litro, né? Antes de começar um jogo. É uma orientação geral que existe. Certo. E aí você vai tomar isso, lógico, você não vai tomar e jogar. Tem que tomar uns 20 minutos antes. Mais ou menos, meia hora. Você vai tomar isso aí para poder até dar tempo de absorver, né? E não jogar com... Igual um atleta, às vezes, falou comigo, não, mas eu fico com o estômago cheio, eu sinto aquele negócio de... Assim, acho que eu perguntei, mas que hora que você tá tomando isso? 5 minutos para começar a afetar. Não é 5 minutos. Tem que tomar isso antes. Para você chegar no jogo, você vai estar com o tanque cheio. Sim. Essa é a ideia. E né? me diz uma coisa. Aqui no Sul, no verão, os meninos jogam aqui o Brasil Juniors Cup com 38 graus em fevereiro, março, 35 graus. E aí, a hidratação é a mesma? É a mesma fórmula? Como é que a gente faz? Você fala do volume? Eu falo de tudo. Qual o tipo de líquido que a gente usa? Se é só água, não é? O volume é o mesmo? Então. Porque é temperatura extrema, né? E fora do Brasil, muitas vezes eles suspendem os jogos por se tornar insalubre. E aqui, muitas vezes, não, né? Isso é uma questão interessante, tá? O que eu vou falar aqui agora vai parecer que é estranho, mas não é. Tem um artigo científico sobre isso. Tá? Vamos lá. A água, o índice de hidratação da água é menor do que, por exemplo, da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola hidrata mais que água. Eu sei que as pessoas falam que o refrigerante desidrata, mas isso não é verdade, tem artigo mostrando isso. Entendeu? Eu sei que tem a foto de um tenista, agora eu não lembro o nome, ele tomando Coca-Cola. Monfils. Então, eu não sei se ele estava tomando Coca-Cola também de verdade, eu não sei. E, obviamente, quando a gente fala disso, a gente não está falando para a pessoa tomar Coca-Cola todo dia. Tá? Porque, assim como a Coca-Cola, por exemplo, o Gatorade, que é popular, né, que as pessoas tomam quase todo dia o Gatorade, praticamente substitui o Gatorade pela água, tem estudo que mostra que o Gatorade pode induzir a diabetes. Obviamente, isso não vai acontecer amanhã, nem mês que vem, nem daqui a 2 meses, mas isso é com o passar dos anos, assim como a Coca-Cola. Né? Tudo tem a sua indicação. Então, também não estou falando para você beber Coca-Cola todo dia. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas talvez, se você tiver numa situação que você não tenha água, às vezes você encontra Coca e não encontra água.
você pode tomar Coca. Ou, talvez, se você estiver muito desidratado, a Coca-Cola é uma boa opção, porque ela tem muito sódio, muita água e muita glicose. E eu também estou falando assim, não é para beber, tipo, você pegou e virou. Não é isso. É para você tomar de goles em goles aí, em torno de 15 a 20 minutos, para ir bebendo, 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 bebendo. Entendeu? Tem toda uma estratégia, não é para você chegar e virar, porque também você vai jogar a glicose lá em cima. Tá? Então, assim, esse é muito legal você perguntar isso, porque o assunto que eu estou tocando não estou dizendo que a água, tipo, a água é o principal, tá? Sim. Não é só água, né? Você pode tomar Coca, mas você não vai tomar Coca todo dia. Assim, também tomar Gatorade todo dia também não é bom. E as pessoas substituem o Gatorade pela água. Teve uma vez um atleta, tá? Ele estava no tênis. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele jogou ali durante o dia e estava não estava bem. O que ele podia fazer para recuperar que ele tinha um jogo no dia seguinte pela manhã. Eu falei para ele, você tem Coca aí? Ele falou, tenho. Posso tomar Coca? Eu falei, toma, mas não é só Coca. Você vai tomar aquela garrafinha da Coca e você vai tomar água. Para recuperar até o dia seguinte, porque você vai fazer estoque de glicogênio, então você vai aumentar a sua reserva para poder jogar no dia seguinte. Né? E aí ele fez assim, depois ele me disse que ele recuperou incrivelmente. Porque não foi só por causa da glicose, foi por causa do sódio também, porque ele perdeu muito sódio, ele jogou durante o dia. Ele falou que estava um calor assim, né? Eu acho que ele estava em Mato Grosso, acho que jogando, se eu não me engano. Tá? Então ele estava mal. Ele só não sabia quando. Eu perguntei para ele quantos pesos ele tinha perdido, se ele sabia, ele não sabia, porque ele não tinha pesado. Você pode fazer isso durante uma competição, para te ajudar a recuperar, principalmente se você tem jogos seguidos. Normalmente as pessoas também, até onde eu saiba, tá? Você já me surpreendeu, mas até onde eu saiba as pessoas não fazem, talvez você faça, eu não sei. Mas normalmente as pessoas não fazem isso em competição. Mas não é o atleta, né, que vai se preocupar, o atleta ele está focado na competição, né? Quem tem que se preocupar com isso é quem está no entorno dele, que vai falar para ele, pesa aqui, ele vai executar, porque ele está focado na competição. Que é o que a gente fazia lá no COB. O atleta está focado na competição, não coisa assim, vem cá. Lá eu não fazia coleta venosa, tá? Lá era coleta de sangue capilar, é uma outra tecnologia que a gente usa. Você vai poder fazer mais coletas durante o dia. Você precisa fazer 3 coletas, 4 coletas, 5 coletas. No sangue capilar é mais fácil, né? Do ponto do dedo, tá? E aí eu só chegava lá e pegava assim, vem cá que eu preciso coletar. Só dava o dedo lá e lá coletava, acabou, entendeu? Sim. E depois eu conversava com o treinador, Então, assim, quem está no entorno, né, que tem que se preocupar. E falar, pesa aqui. Jogou. Pesa aqui. Jogou. Sim, você a equipe, né? Tem que... Mas, isso aqui, toma isso aqui. Aí ele tem que ter uma equipe de confiança, né? Porque pois então... que essas pessoas estão dando. Exato, eu ia te perguntar. Eu queria falar um pouquinho sobre doping, né? As pessoas têm muito medo dos suplementos, especialmente os manipulados, porque, enfim, tá na mídia, né? Alguns atletas são pegos no doping, a contaminação, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Muito. Essas perguntas excelentes, eu estou adorando. São vários mitos. Então, vamos lá. Em relação ao doping. Primeiro, tudo. Tem um atleta que eu não posso falar o nome, né? Que eu conversei, que já foram pegos no doping, revoltados porque tinham usado o suplemento da farmácia de manipulação e foram pegos no doping e eles não tinham culpa. Sim. Né? Aí a gente acolhe, né? O pessoal da psicologia ensina, né? Você acolhe, fala, né? A gente fala, eu entendo, que realmente ele não tem culpa, mas o código de dopagem diz que o atleta é responsável por tudo aquilo que ele consome. Exato. Então, você pode não ter culpa, tá? Mas você é responsável. Assim como toda a equipe técnica. Então, isso inclui treinador,
fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo que está ali no entorno do atleta pode ser responsabilizado se o atleta for pego no doping. Não somente o atleta. E todo mundo ser suspenso, sim. Isso não sei o que estou falando, está lá no código. É só olhar lá. E é público, né? Pode acessar e está lá o nome do profissional, enfim. Né? Então, porque não foi a única, teve outros atletas que eu já conversei, e é sempre essa reclamação, eu não sei, eu não sabia, sinto muito, mas você vai ter que cumprir a suspensão. Aí eu falo assim, mas a farmácia me garantiu que não tinha nada. Aí eu virei assim, sinto muito. Você continua, mesmo com toda a argumentação, você vai ser suspenso, não tem como. Tá? Você pode, às vezes, diminuir a suspensão, né? Às vezes, pegar, dependendo do que for, quantidade, essa coisa toda, você pegar 3 meses, às vezes, ou 6 meses, mas dependendo do que for, você pode pegar até alguns anos e, dependendo do momento do atleta, acabar com a carreira do atleta. Né? Porque tem atletas que pegam 4 anos, aí, enfim, acaba com a carreira dele. Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto no negócio do doping é em relação aos suplementos, tá? Não só de manipulados, mas de suplementos. Eu estou dando, todos os exemplos que eu estou dando são exemplos que aconteceram, tá? Até um atleta foi pego também no DEP de suplementos e virou para assim, mas a empresa emite um certificado que o suplemento está ok, e me dá. Sinto muito. É pelo mesmo motivo. Você é responsável por tudo aquilo que você consome. Mas eu não sabia. Sinto muito. Entendeu? Você tem ideia? Até medicamentos para dor, tramadol, isso tudo é doping. Você não agora, né? Entrou o tramal agora, né? Nessa última lista agora de 24, né? Nesaldina, que é um remédio corriqueiro, é doping. Não pode tomar Nesaldina. Então, tudo que o atleta for consumir de medicamento, ele, quando for conversar com o médico dele, ele tem que conversar sobre essas questões, se aquele remédio pode ou não. Agora, por exemplo, está começando a aparecer pomada, né, tipo, à base de cannabis. Já me perguntaram sobre isso. Claro. Eu falei, não usa. Não usa, porque você não... Primeiro, você não... mas... né? Tá escrito CBD. O CBD pode. Que você extrai da cannabis. Eu falei, tá, mas você tem certeza que é CBD? Ou é THC, CBD misturado com THC, ou se é cannabis mesmo? Porque são 3 coisas diferentes, tá? Eu sei que está tudo interligado. Na cannabis tem o THC e tem o CBD, né? Mas uma coisa é cannabis. Na cannabis, além do THC e CBD, você tem um monte de outras substâncias, né? O THC é o alucinógeno. Esse não pode de jeito nenhum. O CBD você ainda pode para tratar dor, tratar algumas doenças, a coisa toda, né? Desde que tenha lá a autorização para uso terapêutico, né? E fora de competição. No momento de competição também não pode. Então, isso tudo tem que ser observado. E aí a pessoa perguntou, eu falei, não usa. Não usa porque você não sabe o que tem. Isso é só CBD mesmo, não aconselho. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Sim. Com aquilo que você vai passar na pele ou ingerir. Tudo. Tem que ser perguntado. E é o que você falou. Isso está... É só entrar no site da WADA, no site da ABCD, que é a Agência Brasileira contra Dopagem. Isso tem tudo lá. Tá disponível para quem quiser acessar, explicando. Isso tudo que eu falei não foi eu que tirei da minha cabeça, também está lá escrito. Tá tudo lá especificado. E tem, né, você tem aplicativos que você pode acessar e saber se aquela substância está na lista. Ou não. Então, é interessante, obviamente, o atleta, às vezes, ele não vai conseguir olhar, mas quem está no atleta se preocupar com isso o tempo todo. O nutricionista lá, se quiser dar o suplemento. Se o atleta resolver usar suplemento, tem que usar
ele tem que estar ciente disso. Acho interessante ter esse tipo de conversa com o atleta. Muitas vezes o atleta não está ciente disso, não é conversado isso com ele, é simplesmente dado, né? Que a gente falou da confiança, né? O atleta confia, então ele vai. Mas aí eu acho que tem que partir mais da gente que é profissional, que está do lado, a gente conversar e sempre deixar tudo as claras. E aí essas decisões, né, se vai usar ou não o suplemento, porque as pessoas usam o suplemento também, às vezes, sem necessidade, tá? Eu mesmo participei de vários atletas que foram campeões olímpicos sem suplementar. Então, você pode desempenhar e ter performance. Eu estou ligando um assunto no outro. Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque está muito difundido, e não só nos atletas de alto rendimento, né? A suplementação, as pessoas tem que usar vitamina D, tem que usar creatina, tem que usar. Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Depois eu ia te propor para a gente fazer uma sessão de mitos e verdades, mas então eu já vou começar com o primeiro mito e verdade. Creatina é para todo mundo? Todo mundo tem que usar creatina? Como é que é? Então, vamos lá. A creatina, ela tem a melhor evidência científica que funciona para alguma coisa, tá? Basicamente, o que a creatina faz? Ela vai aumentar o seu estoque de energia. Basicamente isso. Em função disso, você vai treinar mais e melhor. Aí você vai ter os efeitos, que é a tal da hipertrofia. Além disso, né, ela também age no sistema nervoso central. Então, ela é importante também para o idoso, né? Tem sido indicado muito na questão do envelhecimento, né, o uso da creatina. Aí está perfeito, sem problema nenhum. Tá? O que eu questiono, às vezes, o uso dela é: você tem forma de usar a creatina que não precisa ser embalada. Você pode usar ela na sua alimentação e ingerir, que aí você mede a sua creatinina e se aquilo está em condições, se está bom ou não. O próprio treinamento vai aumentar o estoque de creatina. Eu não suplemento com... Eu treino, né? Não sou atleta, mas faço meus treinamentos. Você trata amador? Eu não uso suplemento, entendeu? Então, eu não quebro. Eu já fiz provas de duração de 8 horas. Tá? No meu esporte, né? Então, assim, tudo é questão da estratégia do que você vai fazer. Mas a creatina é que tem a melhor evidência. Assim, agora, se você vai performar bem, essa é uma outra pergunta. Uma coisa é você usar a creatina assim, a creatina aumenta o meu estoque energético? Sim ou não? Sim. A creatina, ela pode aumentar o meu desempenho cognitivo? Sim ou não? Sim. A creatina, ela pode... Isso tudo são indicações. Agora, a creatina vai aumentar a minha performance? Talvez não. Performance é algo muito maior do que só o uso de creatina. Mas pode ser que ela ajude? Pode ser que sim, mas talvez ela não seja o fator determinante. Porque, ainda mais no tênis, tem variáveis que você controla e tem variáveis que você não está controlando. Você não controla o que o seu oponente vai fazer. Você pode até tentar controlar em função do scout que é feito. Obviamente, quando o atleta é amador, né, ele não tem esse tipo de acesso. Mas o atleta profissional tem que ter. Se não tiver, o profissional, se não tiver isso, esquece. Não vai. Mas o amador, eu sei que é caro, né? Então não dá para ter. Então, para performar, não é porque você está usando creatina que você vai performar. E as pessoas já usam pensando que vão performar porque estão usando creatina. Aí estão lá dentro da quadra e gritam, creatina! Não é assim. Entendeu? Ele não tomou, ingeriu, teve pum, suco mágico. Não vai fazer isso. É o que a gente estava falando do efeito placebo daí também, né? Se eu acredito que aquilo... Então, aí talvez você performe mais pelo que você falou. Né? Aí pode ser uma condição que é metabólica, não da creatina. Exato. Que aí você começa a liberar... Que as pessoas acham que às vezes o cortisol é ruim, mas numa condição dessa, o cortisol é bom. Ele tem que ser liberado para você poder liberar glicose, liberar ácido graxo, e aí você fazer o exercício, desempenhar.
alimentar o sistema nervoso central, alimentar seus músculos. Então, é uma condição toda metabólica que está acontecendo. Adrenalina ali, tudo que você puder imaginar está ali funcionando. Mas se dizer que foi por causa da creatina, assim como se eu disser que o atleta fadigou porque o sódio caiu, eu não posso falar isso. Ele tem um sistema inteiro. Ele tem que olhar vários metabólicos para poder afirmar isso. Porque, às vezes as pessoas só culpam um. Então, por exemplo, os estudos falam que às vezes a amônia é responsável pela fadiga central e periférica, tá? E vários artigos escrevem dessa forma. Mas eu culpar um sistema todo por causa só da amônia, não, você tem que olhar para o resto, né? Então a creatina deve ter melhor evidência científica que possa funcionar como suplemento. Mas antes de você usar a creatina, primeiro você tem que acreditar que você vai hidratar bem e se alimentar bem. Equilibrar isso em função das suas cargas de treino e do seu dia, das suas atividades durante o dia. As pessoas só pensam também em comer quando vai treinar. E você tem que comer para dormir, para se recuperar e para se preparar. Um treino ou uma competição, né? Então, normalmente as pessoas pensam na comida só para o treino. É uma visão muito, muito limitada. Você tem que pensar, é o que eu falo, o atleta é atleta 24 horas. Mesmo que ele seja amador, tá? Mas se ele quer desempenhar, e todo mundo gosta de ganhar um jogo, né? Ninguém entra para um jogo para perder, porque essa é a condição do atleta, ele quer entrar para ganhar. Todo atleta é assim, é competitivo. Senão não vira atleta, né? Ele tem que pensar 24 horas. Então, ele tem que pensar nessas abordagens durante o dia todo. E aí, a pessoa nem faz isso direito, que é o básico, e quer suplementar. Não faz o menor sentido isso. Eu, como diz propriamente, suplemento. Ele vai complementar isso que está faltando. Tá? E mesmo que você esteja comendo bem, não necessariamente você vai precisar também da creatina, não. Pode ser que esteja tudo bem, você não precisa. Como eu falei, eu já participei de campanhas de atletas olímpicos, que foram campeões olímpicos sem suplementar. Tá? Perfeito. E só para terminar a creatina, o pessoal usa muito para aumentar a massa muscular. E aí? Então, ela vai ajudar nisso, tá? Há um tempo atrás, eu estava em discussão se ela aumentaria lá o hormônio diretamente, que é o IGF-1, o IGF-2, né, que é o sinalizador para hipertrofia, um dos sinalizadores, né, que é derivado lá do GH. Mas estava em discussão, mas hoje em dia a gente sabe que está mais ligado, talvez, à questão do estoque energético mesmo, né? Você poder fazer mais atividade, né, com maior intensidade, e aí, por consequência, você vai ter maior produção dos hormônios anabólicos também, você vai poder treinar melhor, porque o treinamento também aumenta a síntese hormonal dos hormônios anabólicos, e daí você vai ganhar massa muscular. Mas dependendo da sua atividade, não é interessante você ganhar massa muscular. No tênis, você não pode ficar pesado, por exemplo. Se você ficar muito forte, vai ficar pesado, você vai perder velocidade, vai perder sprint. Você precisa de sprint, de corridas rápidas, né, mudando de direção. Então, para o tênis, não é interessante você ficar fortão, por exemplo. Você não pode ver, a gente não vê nenhum jogador de tênis, né, igual um levantador de peso. Entendeu? Com certeza. Perfeito. Então, vamos ver umas mitos e verdades. Eu falo uma frase, tu me diz se é mito ou se é verdade. Tá. Os suplementos são necessários para melhorar a performance. Mito. É isso que eu tenho que fazer. Então, é o que eu estou falando. A palavra performance, né? Primeiro, a palavra performance sozinha, o que ela dizer? Sem esporte. Quer dizer que o que você vai fazer de melhor, né? Você dá o seu melhor para o melhor resultado possível. Basicamente, isso quer dizer performance. Agora, a palavra performance esportiva, quando você junta, já é uma outra. Ou seja, qual é a ideia? É você
ter o melhor desempenho, ou seja, se for no caso do tênis, né, é ganhar as partidas consecutivamente. O maior número de vitórias possível para você ir crescendo no esporte. A performance é isso. Agora, o suplemento vai te fazer ganhar? Não. O que vai te fazer ganhar é dormir bem, se alimentar bem, se hidratar bem, disciplina, profissionalismo. Foi que eu fiz até um post no Instagram da minha empresa que eu falo um pouco sobre isso. Que muitas vezes o atleta ele está mais preocupado em suplementar do que ter essas características, tá? E principalmente a questão do mental, tá? Eu quero falar em relação ao mental. O mental, tá? Ele é construído nesse momento. Ele não surge durante o jogo como se fosse um passe de mágica. Isso não acontece. E às vezes a pessoa fala, o mental dele está forte, como se tivesse assim brotado, né? Viesse do nada. Não. O mental do atleta é construído na adversidade, no treino. Ele é colocado constantemente em desconforto. Atleta que treina o tempo todo no confortinho tem algum problema. Porque você vai construindo o mental dele no desconforto. Então, você ter horários, por exemplo, para se alimentar e para se hidratar e fazer aquilo certinho e tendo disciplina, isso já gera um certo desconforto. Porque não é todo mundo que tem disciplina e consegue seguir a risco que é pedido. Porque, por exemplo, se eu chego lá para fazer a avaliação do atleta, aí eu vou virar para ele, olha, você tomou água às 8, tomou um exemplo, tá? Água não, vou dar o exemplo da alimentação. Você comeu às 8, comeu às 10, comeu meio-dia. O que você comeu às 10? Aí eu comi pão com ovo. Tá, então, eu conversei com a sua nutricionista e a gente vai acrescentar 2 ovos no seu pão. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, se você não tem a disciplina de seguir o que é pedido sempre, eu vou lá virar para você e vou falar assim, o que você comeu hoje? Eu comi mingau de aveia. Mas o nutricionista passou pão com ovo. Mas eu comi mingau com aveia. Não vontade, eu não aguento mais comer um pouco. Não, antes de você mudar, você vai começar a ser nutricionista. A não ser que ela tenha botado isso mais opções. Aí eu já vou ter conversado com ela, por exemplo, antes. Ela vai dizer, Flávia, tem essa opção. Por quê? Porque aí, quando eu for avaliar, eu sei que essa é a modificação que aconteceu. Isso que eu falo, quando às vezes eu falo das pessoas da avaliação científica, envolve isso. Padronizações. Tem que ter padronização. O atleta, quanto mais padronizado tiver o dia dele, mais fácil fica dele trabalhar as variáveis que ele pode ter controle. Porque tem variáveis que ele não vai ter controle mesmo. E essas são as que ele tem controle. E isso é chato. Não é fácil. Eu vou te dizer, assim, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Quem consegue, eu assisti, conseguiu, a maioria dos campeões olímpicos conseguem. Tá? Não é à toa que chegam lá, não é à toa. É muito sacrifício, é muita coisa que eles perdem, entre aspas, para poder chegar até lá. Tá? Enfim, tem um objetivo, né? Então, eu até esqueci. Mas a ideia é essa, é você sempre ter a questão da padronização, e aí você começa a entrar no profissionalismo e nessa adversidade. Isso tira do conforto. Você às vezes tem coisa que você não curte tanto, você tem que fazer porque você sabe que precisa ser feito. E aí você começa a forjar a sua mente. Você fala, poxa, aqui eu tenho que fazer. E durante o jogo isso vai acontecer. Perfeito. Eu queria mais uma para mito ou verdade, tá? A proteína deve ser consumida imediatamente depois do exercício para melhorar a recuperação. Não necessariamente. Não precisa, assim, logo depois. Na verdade, a proteína tem que ser ingerida ao longo do dia. Tá? Você tem lá a quantidade ao longo do dia que você tem que ingerir. Ela, obviamente, pós-exercício, você tem uma maior absorção de proteínas, sim. Tá? Mas não precisa assim, terminou e consumiu, não é isso. Tá? Você pode ir lá terminar o jogo,
o treino, né? Tomar o seu banho e comer a proteína ali, entendeu? Isso não vai... Mas também não adianta nada você consumir a proteína, às vezes você tomar os shakes da vida que as pessoas querem tomar, se você não está comendo direito no almoço. Entendeu? Você tem que também ter essa distribuição ao longo do dia. Mais uma vez, é a questão da alimentação. Né? Se você tem lá, você tem que consumir lá em torno de 2 gramas de quilo de proteína por dia, essa é a meta. Se é 1,6, é 1,6. Não é 1,9 ou 1,0, não é. E muitas vezes as pessoas se preocupam mais só nesse momento. E eu vou acrescentar um pouquinho aí, tá? Às vezes as pessoas estão preocupadas só na proteína, mas você também precisa de carboidrato pós-treino. Tá? Porque muitas pessoas não falam, mas, por exemplo, a insulina, ela também é um hormônio anabólico. Ela também ajuda na hipertrofia. Então é interessante você ter algum carboidrato ali que joga essa insulina um pouquinho para cima, para com essa proteína ajudar no anabolismo. Entendeu? Então, é mito, assim. Perfeito. Agora, bom, eu conversei contigo antes, eu trabalho com mulheres, né? Eu sou ginecologista. Então, eu queria puxar um pouquinho a brasa para as minhas pacientes, tá? As mulheres, especialmente no período da pós-menopausa, querem perder peso, tá? Então, eu queria saber se treinar em jejum queima mais gordura. Então, vai aumentar, sim, o consumo de ácido graxo, essas coisas todas, tá? Isso vai acontecer. Mas está relacionada a falar o tempo que é da dieta cetogênica, né? Então, você vai aumentar, sim, e vai queimar gordura. Mas qual é o problema disso? Tá? Você vai perder peso, sim. O problema disso é que quando você faz esse tipo de dieta e vai treinar ou vai... Enfim, eu já vi gente dizendo que não come nada de manhã porque não consegue comer e vai treinar logo de manhã cedo. Isso tem um perigo. Por causa da molécula que eu te falei, que é a amônia. Porque não é só o ácido graxo que vai ser liberado para queimar gordura. Não é o único sistema que está funcionando no corpo para gerar energia. As proteínas também estão sendo utilizadas para gerar energia nesse momento. Não existe essa história de você... um sistema para, o outro funciona. Está tudo funcionando junto ao mesmo tempo. Tá? Então, o jejum, se for um jejum muito prolongado, é pior ainda essa condição que eu vou falar. Mas se for um jejum mais curto, talvez nem tanto, porque talvez você só queime o seu estoque de glicogênio. Tá? Mas você começa sempre também a queimar... Não tem como você queimar gordura só e não queimar aminoácido. Não tem como. Isso não acontece assim. Você vai queimar aminoácido, vai queimar músculo. Tá? Nem que for um pouco, mas vai acontecer. Não tem como. E aí, quando você aumenta o metabolismo de aminoácido, queima um aminoácido, você libera amônia. E dependendo do nível de amônia que atinge, tá? Você já vai ter já os estoques de glicogênio, ou seja, de glicose, e do derivado dele, né, do lactato, diminuído, que são neuroprotetores do sistema nervoso central, já vai ter diminuído. Então, a amônia eleva, ela passa uma barreira que tem no cérebro, entra lá no cérebro e provoca convulsão. Entendeu? Então, você pode ter convulsão durante o exercício. Então, eu não aconselho, principalmente em jejuns muito prolongados. A pessoa... atleta dieta cetogênica de jeito nenhum. Pessoas que praticam esporte por hobby e que de vez em quando fazem o jejum, já não tem tanto problema porque elas vão refazer o estoque, essa coisa toda. Mas atleta, não. Não sou a favor de atleta fazer dieta cetogênica porque o nível de exigência deles é maior. Mas é o que se espera. Né? Então, existe um perigo de ter a convulsão durante o exercício. A gente não quer que o atleta tenha convulsão, porque vai queimar alguns neurônios ali na hora da convulsão. Ninguém tem a convulsão. Porque eu fiz parte de um laboratório que a gente estudava amônia, entendeu? E a gente fazia dieta. Um dos modelos que se utiliza
é você fazer dieta cetogênica por 3 dias, tá? Que era para ter certeza que estava depletado tudo, mas isso acontece antes, tá? Esse um dia já é suficiente para você depletar seu estoque de glicogênio. E teve um atleta que entrou em convulsão. Eu assisti isso, eu vi. Seríssimo isso, hein? Seríssimo isso. Entendeu? Tanto que a gente teve que interromper o estudo. Claro. Entendeu? Mesmo comitê de ética, né? Tudo isso, tudo certinho. Sim, claro. Mas no tanto que, para essas avaliações, sempre tinha um médico presente. Entendeu? Você não pode fazer um estudo científico desse sem um médico presente. Sim, porque tem risco, né? Exato, tem risco. Então, não é brincadeira o que eu estou... Claro. Não é só fadiga, como a gente fala, né? Claro. Mas é o risco de convulsão. Isso. Não tentem fazer isso em casa, não é assim? Não tentem fazer isso em casa. Bom, nós temos 3 minutos, então eu queria ver se a gente tem alguma questão para o Flávio. E queria, caso não tenha nenhum questionamento, eu queria perguntar para o Flávio que ele nos deixasse, pedir para o Flávio para que ele nos deixasse uma mensagem para levar para casa. Tá? Qual é a mensagem que tu gostaria de nos deixar aqui hoje em relação a tudo isso que a gente conversou, né? Tem coisas fundamentais para os atletas aí, né? Então, eu queria, assim, muitas vezes as pessoas falam, tá? Já me falaram, né, muito disso, que a ciência ela não é aplicada, ela não se encontra no campo, ela não é vista no dia a dia, que a ciência é coisa de laboratório, que ela não acontece, tá? E desde a minha formação, né, no mestrado, lá atrás, quando eu comecei, todas as medidas que eu... Todas não, todos exagero, mas eu botei os 90% das medidas que eu fiz foram feitas em campo, tá? Tem um termo bonito que se chama validade ecológica. Tudo tem uma validade ecológica, ou seja, é onde o atleta pratica o esporte dele. Então, eu sempre escutei isso, tá? Isso é outro mito que não é verdade. A ciência ela é aplicada o tempo todo. Tá? O que eu acho que às vezes as pessoas falam que a ciência está afastada, na verdade, eu acho que a ciência não é tão afastada como as pessoas pensam. Talvez, a minha maior percepção, não sei se é porque eu estou do lado da ciência, as pessoas que não se encontram com a ciência, elas não buscam conhecimento científico. É o que eu vejo de maior deficiência, né? E talvez a gente precise popularizar mais isso, eu me incluo nisso, né? Que é ajudar as pessoas a entenderem a importância do método científico no dia a dia, inclusive quando elas estão treinando. E aí, quando eu falo às pessoas, eu não falo só do atleta, eu falo dos profissionais que também estão envolvidos, tá? Se importarem muito com isso, e quando forem pensar numa carga de treino, né, usar métodos científicos validados para instituir carga de treino. Não assim, hoje eu vou dar 30 minutos de treino, mas por que você vai fazer 30 minutos de treino? Porque me deu vontade, eu vi que o atleta está assim, eu vou fazer. Não, tem que ter uma base, né? Se não tiver, busca. Então, é que a mensagem que eu gostaria de deixar, que não só a ciência ela está aplicada no dia a dia da pessoa, mas também que as pessoas busquem a ciência. Tá? No mais tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão negligenciando muito a ciência. E é o que eu mais vejo. Então, eu gostaria... A mensagem é: busquem a ciência também. Eu espero só que a ciência vá até vocês, mas busquem também. Porque a ciência ela é altamente aplicada e no dia a dia. Em tudo que vocês fazem. Tudo. Desde o computador que a gente está usando aqui, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, em tudo tem ciência. É altamente aplicável. Perfeito. Flávio, muito obrigada. Eu aprendi muito aqui nessa 1 hora que a gente teve junto, tá? Queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua expertise, por compartilhar conosco, então, o teu conhecimento. Tá? Eu tenho certeza que hoje o pessoal que assistiu a live, o pessoal que vai assistir depois, sai com uma impressão melhor e com uma visão, enfim,
mais ampla, né, dessas questões, enfim, metabólicas, vamos dizer assim, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu mundo, né? Porque é uma das coisas que eu tenho também percebido essa atividade das pessoas entenderem a bioquímica, como ela pode ser aplicada também no dia a dia, né? Fora da bioquímica convencional, a bioquímica clínica, né? Mas a bioquímica do exercício. E obrigado mesmo, Thaís, por ter me entrevistado. E obrigado, seu Edmir, também pela oportunidade de falar para as pessoas. Boa noite, então, pessoal. Boa noite.